Deus. Aleluia. Nós não marchamos ali como Senge, nós marchamos ali como reino de Deus. Essa igreja está nesse lugar, ela tem um nome, mas ela está como reino de Deus. Falando em reino de Deus, outrora em Israel, as pessoas eram guiadas não por reis, mas sim por profetas. Houve um tempo em Israel que os profetas guiavam o povo. Deus falava aos profetas e os profetas guiavam o povo. Deus ia até o profeta, falava, fala isso, 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 para esse governador, para esse, para a província. E nesse modo eram guiados os povos por profetas, que na época é chamado também de videntes. Às vezes você vai encontrar na Bíblia que fala de vidente, mas não é esses videntes que estão por aí não. É o profeta, recebia do canal do céu, recebia do céu. E teve uma época que Israel, está lá em 1 Samuel, que Israel se cansou. Ele disse, o povo começou, todas as cidades aí tem rei, nós queremos um rei também. E começaram a querer rei, tiraram a voz do profeta. Na verdade Samuel ficou até chateado, porque Samuel naquela época, ele consultava a Deus, foi um menino desde pequenininho, 8 anos estava na casa de Deus, e ele foi constituído profeta desde o ventre da mãe dele, da Ana. Então ele era um profeta sábio, inteligente, já estava com uma certa idade realmente, mas o povo começou a querer um rei, e ele chegou para Deus e disse, olha, o povo não quer mais me ouvir, o povo quer um rei. Eu quero um rei? O povo quer um rei por quê? Se eu tenho até agora direcionado, eu tenho até agora ensinado, não, mas o povo está obstinado, o povo quer um rei. E aí então se levantou e Deus disse, vou dar um rei para eles. Então não foi Deus exatamente que levantou o rei Saul, mas foi o povo que quis o rei Saul. Porque o povo muitas vezes quer tantas coisas que Deus até permite, mas não é aquilo que Deus tem. E Saul teve uma grande oportunidade de ser rei, porque aí Deus então pegou e aprovou Saul e disse, Saul, olha, tu vai ser rei, lá. E um dia os pais perderam a jumenta, ele foi procurar a jumenta, enfim, Samuel encontrou com ele e ele foi rei. Saul tinha um porte muito bonito, ele era muito bonito, ele era um jovem muito bonito de aparência, e aí o povo disse, é esse, e Deus lá colocou ele como rei. Só que Saul, assim que ele entrou no reinado, assim que ele entrou no palácio, ele começou a fazer muitas coisas abomináveis. Ele começou a fazer coisas que Deus não mandou. Ele escutava o profeta um dia, outro dia ele fazia do jeito dele. Ele tinha umas loucuras assim, e ele ia e fazia. Depois ele nem se arrependia, ele nem voltava atrás e dizia, eu errei. Não, ele começou a pecar muito, errar muito, e Samuel começou a chamar a atenção dele. E nada, ele não mudava, porque ele foi colocado ali por Deus, mas ele não soube aproveitar. Ele foi colocado naquele momento, naquele trono por Deus. Ele podia ter aproveitado e tendo assim um reinado lindo, mas ele não aproveitou. E um dia Deus começou a levantar outro, porque ele não estava realmente executando o que Deus queria. E Deus começou a levantar outro atrás da manada. Mas eu queria que você entendesse que o reinado de Saul, ele acabou bem rápido, porque ele não quis obedecer a Deus. Ele não quis entrar dentro daquilo que Deus tem. Não é essa a minha pregação, mas pensa bem, quando Deus te chama, Ele tem um propósito. É como esse corredor aqui, Ele te chama e Ele te coloca nesse corredor, e Ele quer realmente que tu siga o propósito. Quando você começa a fazer da tua vontade, do teu jeito, Deus vai tirando a mão, e lá na frente acontece desgraças e mortes, e Deus já não está há muito tempo. E foi isso que aconteceu em 1 Samuel 31:6. Coloca aí para mim, 1 Samuel 31:6, Saul, ele foi para uma batalha. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e seus escudeiros, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Escuta, eles saíram para uma última batalha. Eles saíram para uma batalha muito grande. E ele estava de mal com Davi, que Deus já tinha levantado Davi para ser o rei. Ele estava de mal, Davi estava escondido, porque ele tinha muita inveja de Davi. Em vez de aproveitar a unção de Davi, ele tinha muita inveja. E eles saíram para uma batalha muito ferrenha. E nessa batalha, ele virou para o escudeiro e disse assim, me mata. O escudeiro, que ele via que estava perdendo a guerra, o escudeiro, não, eu não vou te matar. Deus me livre eu matar um ungido do Senhor. E ele não matou, mas ele se matou, e depois o escudeiro se matou, e os filhos de Saul morreram ali. Pastor, o que tu quer dizer? Eu quero dizer que ali acabou o reinado de Saul. Acabou todo ali. E Deus,
ele tinha 3 filhos e morreram todos. Só que Davi já estava sendo preparado para ser rei. E Davi tinha feito uma aliança grande com a casa de Saul. Ele tinha feito uma aliança com Jonatas, filho do rei, o príncipe Jonas, filho do rei Saul. Eles fizeram uma aliança tão grande que quando Jonatas via que Saul ia matar Davi, ele corria e falava para Davi. De repente, Saul fazia uma emboscada para acabar com os flecheiros de Davi. O filho de Saul, do inimigo de Davi, ia lá e falava: meu pai vai fazer isso e isso com você. Porque o Jonathan viu que Davi era o levantado, exatamente o escolhido de Deus, e que o pai dele ia perder, ia morrer. E aí um dia Jonathan falou assim: olha, nós vamos morrer tudo em guerra. O filho de Saul disse: nós vamos morrer, porque meu pai está fazendo tanta asneira, que nós não vamos viver. Nós estamos perdendo a direção. Só que eu vou ficar com meu pai, ele é meu pai, eu vou ficar com ele, a gente vai morrer. Eu só quero uma coisa de você, Davi: quando você subir no trono, que realmente você vai para o trono, tu é rei escolhido, tu é o rei que obedece a Deus, tu é um rei segundo o coração de Deus. Quando tu for para o trono, tu não esquece da minha geração, tu não esquece dessa aliança que eu estou fazendo contigo, a minha casa, porque nós vamos morrer, mas a minha casa não pode perecer. E nessa guerra, querido, invadiram Israel e Jonathan morreu, vocês viram ali. E eu quero que você vá em 2 Samuel 4:4. Quando invadiram todo o palácio de Saul, a casa de Saul, depois que souberam que Saul morreu, invadiram tudo. E lá estavam os funcionários de Saul, estava Babá, né? Estava os súditos cuidando da casa. E eles saíram todos às pressas. Eles saíram correndo, porque aí já não existia mais Saul, nem os filhos. Tinham morrido os guerreiros, os flecheiros. E aí Israel foi invadida, né? Na verdade foi invadida pelos inimigos do rei. E nesse momento da invasão, tinha um filho de Jonatas. Ele tinha 5 aninhos de idade. E a empregada Babá saiu correndo, pegou o menino no colo. Ele está dizendo: Jonas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de pés. Era da idade de 5 anos. Quando Jezreel chegaram a notícia da morte de Saul e de Jonatas, então sua ama tomou e fugiu. Sucedeu que apressadamente ela fugiu e deixou cair, e ele ficou manco. Nesse momento, quando ela viu que o patrão dela, o rei, tinha morrido, ela saiu correndo do palácio. Presta atenção. E ela pegou esse menino que vivia ali no palácio, comia na mesa do rei. Esse menino que tinha as melhores vestes, esse menino que andava realmente nas carruagens, esse menino que foi criado, sabe aquele quarto feito só para ele? Era filho de príncipe. Esse menino estava ali, a babá estava cuidando dele, e de repente, amado, ela viu que ela ia ser morta juntamente com ele, e tudo estava sendo saqueado ali, porque o rei Saul havia sido morto, e aquilo ali tinha sido invadido, e ela saiu correndo, e ela pegou esse menino no colo. A Bíblia diz que ele tinha 5 anos. 5 anos é uma criança pesada já, verdade ou não? Uma criança grandinha, né? E ela pegou esse menino no colo e saiu correndo. E a hora que ela saiu correndo, ela deixou o menino cair. E esse menino quebrou os pés. Ele ficou coxo. Ele não só perdeu o palácio, ele não só perdeu a mordomia, ele não só perdeu o avô que tinha morrido, o pai que tinha morrido em guerra, ele perdeu a sua linhagem, ele perdeu tudo ali. E ela saiu correndo e ela foi para um lugar terrível, porque existem 6 cidades na Bíblia que falam desses lugares. Sicar é uma, Lodebar é outra. E ela correu para Lodebar, onde a família dela morava, e ela levou esse menino para lá. E Lodebar significa cidade de esquecimento, cidade seca, cidade que não tinha água. Pegavam água de muito distante. Lodebar não era um lugar que crescia árvore, que tinha comida, que tinha refeição. Era uma cidade esquecida. Esse menino, ele foi para lá. Ele saiu de um reinado. Ele saiu da casa do rei. Ele saiu de sentar à mesa com seu pai, Jonathan e Saul. Ele saiu com as amas que cuidavam dele, de uma mesa farta. E ele foi jogado em Lodebar, porque alguém derrubou ele, ou porque o vô dele não soube realmente segurar um reinado. Eu não sei, que de repente você se acha em Lodebar, ou de repente você chegou antes de conhecer Jesus, você estava em Lodebar, por motivo que alguém te deixou cair, ou por motivo de uma geração que realmente não soube conduzir você para o reino de Deus, não soube conduzir você para a certeza de Cristo. Mas de alguma maneira eu e você já vivemos em Lodebar, a cidade de esquecimento,
a cidade do desprezo, a cidade onde muitas vezes você quer beber uma água e não tem, a cidade onde você só lembra do que foi bom, mas não tem mais nada do que é bom. Esse menino viveu 25 anos ali, há 30 anos, ele saiu com 5, então ele viveu mais 25 ali naquele estágio, aonde as pessoas tinham que levantar ele todas as manhãs para colocar para comer, tinham que dar banho para ele. E aquele rapaz, ele não só perdeu toda a mordomia, mas ele perdeu os pés, ele era coxo dos seus pés. Ele estava lá esquecido, ele estava lá jogado daquele jeito, por um erro de uma ama que saiu com medo, às pressas. Eu não faria diferente, mas o erro também de um reinado, de um homem, de um vô ou de um pai que realmente não soube conduzir a sua casa para o reino de Deus. E assim nós temos muitos aqui. Muitas pessoas entram diariamente aqui que estão em Lodebar. Erro de pai, erro de mãe, erro de avô, erro de alguém que deixou cair. E você mudou drasticamente o seu jeito, a sua maneira. Você mudou muitas vezes drasticamente até a maneira de pensar, porque alguém te deixou cair. Pode ser que você não quebrou os pés. Pode ser que você não tem fisicamente nenhum arranhão, mas emocionalmente, muitas vezes você está aqui, alguém te deixou cair emocionalmente. Abalou teu físico, abalou tua alma e você se sente um aleijado. Você sabe que era assim que ele estava. Ele estava lá, em Lodebar. Lodebar já fazia 5 anos. Mas, querido, eu vou falar algo para você nessa noite, que está em 2 Samuel 9, por favor, do 1 ao 13. Aleluia. Você sabe que Davi, ele tinha feito um pacto com o pai desse menino. Davi tinha feito um pacto com a casa de Saul. E Davi, ele foi para o trono, presta atenção comigo, ele estava já no trono. Ele já era rei, amém, gente? Ele já era rei amado por todos. Ele era rei amado por todos, ele tinha um reinado grande. Ele estava lá num palácio dele já, ele estava no trono. Mas o trono, ele não se soberbeceu com isso. Ele não esqueceu do que ele fez de promessa. Ele não esqueceu as alianças que ele fez. E chegou um belo dia, não é que o rei lembrou? Sabe aquele dia que o rei lembrou de você? Você sabe aquele dia que o rei lembrou de mim, que fazem 27 anos atrás? Sabe aquele dia que eu estava em Lodebar? Eu estava lá esquecida. Ninguém lembrava de mim, mas eu estava lá esquecida em Lodebar. E uma tarde, Deus enviou um servo lá, uma serva, para me tirar ali de Lodebar. Você sabe que disse Davi: resta porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Resta alguém, tem alguém na casa de Saul, da casa de Saul? Porque eu fiz uma aliança com Jonatas. Sabe de uma coisa? Davi aqui representa Jesus. Davi aqui representa o rei, Jesus Cristo de Nazaré. Ele não esquece das alianças que ele fez. Ele não esquece das promessas que ele fez. Ah, você pensa que está demorando? Presta atenção. Você pensa que está demorando? Você pensa que nunca ele vai lembrar de você? Hoje ele vai lembrar de você. Só que tem o seguinte: como é que você está para ele lembrar de você? Resta alguém na casa de Saul? Porque eu fiz uma aliança com Jonatas. Eu fiz uma aliança com a tua casa. Eu tenho uma aliança com você. Resta alguém? Sabe aquela pessoa que de repente você diz assim, eu chego na igreja, às vezes eu pergunto: tá, como é que está o teu filho? Ah, o meu filho está lá, não quer nada com Jesus, está usando droga. Sabe aquela pessoa que você diz: não, meu marido é alcoólatra, não quer mudar, não quer. Sabe, essa pessoa hoje, Deus está buscando para trazer aqui. Ele não vai trazer talvez fisicamente, mas ele já vai trazer no espírito. E você não pode mais chamar de resto isso, porque é disso que Jesus quer, é disso que Jesus gosta, é daqueles que ninguém dá valor. Às vezes nem mesmo você está dando valor àquela pessoa, àquela situação, ou alguém da tua família. Mas é esse que Jesus vai buscar. É esse que Jesus não esquece, porque os são não precisam de médico. Aleluia. Tem alguém em Lodebar? Pode passar, querido. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram que viesse a Davi e perguntou ao rei: tu és Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Naquela época, quando um rei morria, eles detonavam a casa do rei para fazer uma nova. Davi não fez isso. Davi deixou a casa de Saul intacta.
Davi deixou lá porque ele tinha uma aliança com aquela geração. E ele nem sabia que Ziba estava lá, que o servo de Saul estava lá. E quando ele soube que Ziba estava lá, ele mandou chamar Ziba. E Ziba com certeza disse assim, pensou com ele mesmo assim, ele vai me enaltecer, ele vai me exaltar, eu sou um servo de Saul. Ele vai me colocar aonde que eu devo ser colocado. Eu estou aqui, sim Senhor, sou teu servo. Mas não era isso que Davi queria, não era isso que Jesus queria. Vamos lá? Aleluia, pode passar, queridos. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Deixa aí. Ziba falou, ainda há um filho de Jonatas. Mas olha só, nem o nome dele eu vou te falar, sabe por quê, Davi? Porque ele não serve. Ele não serve para ser eunuco. Ele não serve para ser teu soldado. Ele não serve para nada porque ele é quebrado dos pés. Ziba achou assim, não, isso aí é resto para ti, não vai precisar dele. Eu estou aqui, eu não vai precisar dele. Ziba já tinha tomado conta de todo o palácio de Saul. Ele estava governando aquilo que não era dele. Ele estava usurpando aquilo que não era dele. Você sabe que eu entendo de Ziba hoje? É o próprio inimigo, tomando conta de coisas que é minha e sua. Eu vejo Ziba hoje, assim fazendo de tudo para que tu não saiba o que você tem, como você é conhecido, como você é amado, como Deus te espera na mesa. Eu vejo muitas pessoas dando crédito a Ziba. Naquela hora, Davi podia dar crédito a Ziba, é mesmo, né? Está aleijado mesmo? Para que eu vou querer esse cara? Nem o nome dele, Ziba falou. Nem o nome dele. É assim que o inimigo trabalha, amado. O inimigo tenta esconder o seu nome e exaltar o teu problema. O inimigo, ele faz de tudo para te chamar pelo problema. Aquele lá, aquele. Olha só, não serve para nada não, gente. Ele já caiu, ele está todo quebrado, ele está todo machucado. Não precisa não, Jesus. Davi, ele não serve, tem um lá, o filho de Jonas, tem um. Mas ele está coxo. Foi quebrado os pés. Para que serve alguém coxo? Para quem que serve alguém depressivo, alguém alcoólatra? Para que serve? Para quem que serve? Só, querido, que muitas vezes nós estamos também no lugar de Ziba, achando que Deus não pode mudar as pessoas, que Deus não pode colocar à mesa os coxos e aleijados, que Deus não pode chamar, como um dia esse, para ceiar, justamente aquele que ainda não se livrou do álcool, não se livrou da prostituição. Aqueles que estão coxos em seus sentimentos, que estão coxos dentro de si de uma forma, amarrados, que não conseguem dar um passo, não conseguem sorrir, não conseguem se alegrar. Mas são esses que Deus manda buscar nessa noite. Beijado de ambos os pés. Vamos lá, Diego. Aleluia. No 4. Onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Sabe de uma coisa, Davi? Rei Davi, nem adianta ir lá buscar. Além de coxo, ele está no lugar que ele está fedido. Ele está no lugar que ele deve estar esguio. Lá não tem comida, lá não tem água. Lodebar, ele foi esquecido lá. Ele fez questão de dizer Lodebar. Ele está num canto refugiado, escondido. Ele não quer ver ninguém. Ele está esquecido. Davi, não adianta, olha, coxo, e lá em Lodebar já há 30 anos. Como você vai trazer esse cara para o palácio? Eu não sei como é que você chegou no palácio, mas eu cheguei uma pessoa com 43 quilos, depressiva, tentando suicídio, esquecida pela família, esquecida pelo mundo, deteriorada no casamento, frustrada em minhas emoções, baleadas os traumas de infância. Eu saí de Lodebar e cheguei no palácio dessa maneira. Ele está em Lodebar. Alguém cuida dele lá. Alguém dá comida na boca para ele quando tem. Alguém dá banho nele quando pode. Ele até arrumou uma esposa lá, ele até casou lá e tem um filhinho. Mas olha só, ele está em Lodebar. Você não vai querer buscar ele em Lodebar. E o rei Davi falou, mande buscar.
Pode passar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir. Naquele dia acordou então Mefibosete, era o nome dele. Mefibosete não é nome que se dá para alguém, né? Mefibosete significa beira da vergonha em hebraico. Mefibosete combinou com o lugar que ele estava. E naquele dia, tudo normal lá. Crianças brincando à beira da estrada, famintas. Casas não existiam, existiam as tendas. Não existia árvore, não existia água. Tudo normal, acordou-se um dia normal. Talvez você entrou aqui hoje, naquele culto, mais um culto de ceia, pastora. Mais um dia normal. Mais um dia que eu vou lá ceiar, volto, me arrependo e volto. Sabe aquele dia que parece que está tudo normal? Mais um dia. É nesse dia que Deus surpreende as pessoas. É nesse dia que Deus traz algo novo. De repente eles escutaram um barulho, mas um barulho que nunca escutaram lá, porque era um barulho de uma carruagem real. Era um barulho estrondoso de uma carruagem real que estava entrando em Lodebar. Lodebar nunca tinha recebido uma carruagem real. Lodebar nunca tinha recebido uma carruagem com servos assim, com cavalos e cavaleiros. E escutaram aquela carruagem, certamente pensaram, o rei se compadeceu, vai trazer água para nós. Vai trazer cestas básicas para nós. Porque é isso que muitas vezes a gente acha que Deus vem fazer na nossa vida. Deus vem dar uma cesta básica, Deus vem dar uma água momentânea. Mas naquele dia Deus não queria surpreender momentaneamente. Deus não quer te surpreender momentaneamente. Deus não quer te dar algo momentâneo. Deus não quer te dar algo que amanhã você vai sentir sede de novo. E a carruagem chegou. E quando a carruagem chegou, é esse? Não, esse aqui é filho. Ali tem uma casa bonitinha ali. É aquele ali? Vai pegar aquele ali. Não, eu acho que ele mandou buscar aquele ali, porque ele está realmente mais bem vestido. Não, eu acho que aquele lá, ele tem um cavalo lá, uma carruagem. É esse rei que é um soldado para trabalhar com ele. Aí entra num casebre. Um casebre muito pobre. Um casebre onde só tinha emoção. Só tinha lembrança de palácio. Só tinha lembrança de mesa farta. Só tinha lembrança de roupas reais. E entraram lá. E disseram: Mefibosete, sou eu. O rei manda te chamar. Mefibosete está aqui nessa noite. O rei parou todo o seu que estava fazendo e mandou a carruagem para te chamar. Você tem que crer nisso. Que ele nos tira de Lodebar. E aí o menino foi. Vamos lá. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui o teu servo. Esse menino foi para lá. Ele saiu de um palácio, Samuel. Ele saiu de uma vida boa, de uma vida regalada. Ele saiu como chefe. Ele ia ser um rei. Ele era filho de príncipe. Ele saiu para um canto igual aquele. Mas veja bem, ele não estava com a alma amarga. Ele não estava decepcionado com Deus. Ele não estava decepcionado ao ponto de chegar ali: o que tu quer comigo? Tu já usurpou o trono do meu avô? Tu já tomou o lugar do meu pai? O que tu quer comigo? Não, esse menino não estava revoltado. Ele não estava decepcionado com o reinado de Davi. E ele não estava se lamentando o que aconteceu com ele, porque tem tudo isso também. Às vezes Deus chama os aleijados, Deus chama os coxos, Deus chama o deprimido, Deus chama o depressivo, Deus chama o drogado, Deus chama a prostituta, mas ela chega diante de Deus, em vez de ela se prostrar e dizer: olha, sou eu sou tua serva. Não! Todas as vezes na Bíblia em que Jesus se encontrou com alguém que ele mudou, transformou, essa pessoa se humilhou primeiro. Essa pessoa se rendeu primeiro. Ele podia chegar ali, Michael, revoltado. Afinal de contas, o vô dele era um rei. A ama tinha deixado ele cair, ele quebrou os pés. Ele morava numa cidade que não tinha nem água. Mas ele reconheceu o rei. Quando ele viu Davi no trono, ele disse: sou eu, o teu servo.
A tua dor não pode tirar a tua humildade. A tua dor não pode te deixar uma pessoa amarga. A tua dor não pode achar que o mundo inteiro está contra você. A tua dor não pode achar que Deus deveria ter feito mais por você. Ele disse: está aqui o teu servo. Isso aqui. Vamos lá. Nós estamos no culto de ceia. Pode passar, Diego. Então ele disse: Davi podia dizer: olha, realmente, teu pai foi o meu amigo, eu fiz uma aliança com ele. Agora Saul me perseguiu o tempo inteiro. Saul queria me matar, eu tive que esconder na caverna de Adulão. Saul me odiava, Saul tinha inveja de mim, Saul fazia um monte de coisa. Sabe, rei que é rei, pessoa que é escolhida por Deus, ela não deve dar satisfação quando ela sabe onde que ela está. Davi falou assim: olha, não respondeu nada. Nada. Davi disse assim: ó, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e comerás pão sempre na minha mesa. Quando o rei te chama, quando Jesus te chama, quando Deus te chama, Ele não quer só restituir, Vanessa. Ele não quer restituir o que tu perdeu, o que Satanás roubou, o que Satanás saqueou, o que a tua linhagem deixou de receber. Ele não quer só restituir isso. Ele não quer só te dar coisas, é isso que eu quero dizer. Ele não quer só te dar terrenos e te dar tudo nessa terra, porque é para você. O melhor dessa terra é para o filho do rei, é para o filho de Deus. Ele disse assim: Mefibosete, eu vou te restituir tudo. Eu vou te devolver tudo que tu perdeu. Toda a miséria que tu passou, tu vai realmente receber de volta. Mas tem uma coisa que eu não abro mão, disse ele. Eu não abro mão. É de você comer pão na minha mesa todos os dias. Ele não quer só te dar coisas. A prioridade dele é que você sente com ele à mesa todos os dias. A prioridade dele é conversar com você, é olhar nos olhos. E quando Mefibosete sentava à mesa, ninguém via coxidão. As mesas naquela época eram baixas, existiam toalhas. Ninguém via, ele ficava igual todo mundo. Tu já pensou, querido? Tu sair de Lodebar e sentar à mesa do rei? Já pensou? E olha o que ele falou. Passa lá. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Ele não era uma pessoa revoltada com os outros. Ele não era, preste atenção aqui. Ele não era uma pessoa revoltada com os outros. Nem com o rei, nem com Deus, nem com a ama, com ninguém. Mas ele, dentro dele, ele não tinha mais uma motivação. Quem é esse para tu restituir? Eu sou um cão morto. Eu até fui um cão já, mas hoje eu sou morto. Porque eu não tenho como mexer. Eu não posso ser guarda com você. Eu não posso ser teu soldado. Eu não posso te ajudar em nada. A hora que você pegar tua cavalaria para ir para a guerra, eu só vou ficar olhando. Se você ver as histórias mais para frente, teve época que ele só ficou olhando mesmo. Eu não posso fazer nada. Quem eu sou para que tu vá me restituir? Quem eu sou para que tu deseje que eu sente à mesa contigo? Quem nós somos para que um dia o Rei dos Reis viesse a essa cruz e morresse na cruz do Calvário por nós? Quem nós somos? Ele não olhou o nosso defeito. Ele não olhou a nossa coxidão. Ele não olhou o quão desprezado nós fomos pela família. Ele não olhou os nossos defeitos atuais ou antigos. Ele só disse assim: olha, eu quero você na minha mesa. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Escuta só. Ziba, até agora você usou tudo o que era de Saul. Você estava lá no palácio, eu não desmontei o palácio estava lá. E o inimigo estava lá usufruindo tudo que era de melhor de Saul. Tudo.
Só que agora é o seguinte, agora tu vai dar tudo para o meu Senhor, o filho do meu Senhor. Olha Davi, o filho do Jonatas, o meu Senhor, o neto de Saul. Tu vai dar tudo de volta. Tudo que tem lá é teu. A primeira coisa que Deus faz, presta atenção, quando Deus te chama, é pegar do inimigo que está teu na mão dele e te dar de volta. Eu sou prova disso, gente. Eu sou prova disso. O inimigo tinha saqueado muitas coisas na minha casa, na minha vida pessoal e na minha casa. É a primeira coisa que Jesus fez quando eu me encontrei com Ele de fato. E quando eu parei de murmurar e de reclamar, e me dobrei e me humilhei, Ele começou a devolver o meu casamento, devolver a saúde dos meus filhos, devolver a prosperidade, que estava tudo na mão de Ziba, do inimigo. O próprio rei disse, pode devolver, porque ele é filho do meu Senhor. Pode passar, querido. Trabalhar, pois, a terra, tu e teus filhos, teus servos, e recolherás dos frutos, para que a casa do teu Senhor tenha pão, que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Você pode fazer da terra o que você quiser, Ziba. Você vai plantar, presta atenção. Você vai colher, você vai cuidar de toda a terra. Tudo isso aí. Só que é o seguinte, Mefibosete não vai sentar à mesa com você e teus filhos. Ele vai sentar comigo à mesa. Eu quero ele todos os dias comigo. Sabe, querido, eu queria que você entendesse essa mensagem dessa noite. Eu queria que você entendesse que não é simplesmente um culto de ceia que a gente veio. Eu queria que você entendesse que Jesus deseja que você sente à mesa com Ele. Quem é pai de família aqui? Quem tem filhos? É tão bom você chegar em casa e ver os teus filhos chegando para almoçar contigo, ou para sentar contigo, ou para conversar contigo. Sabe, não aquele que entra e sai, e nunca tem tempo para o pai e para a mãe. Quando Davi disse, ele vai comer pão à minha mesa, Davi disse que Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele disse, filho, eu não morri só para te dar coisas. Eu não morri só para restituir o que você perdeu. O meu maior desejo é que você tenha tempo comigo. O meu maior desejo é sentar à mesa. Sentar à mesa significa o que, gente? Ter tempo, comunhão, conversar, olhar no olho. Isso de Jesus. Por isso que quando eu olho uma mesa dessa montada, eu olho uma simbologia das roupas reais. Eu digo, Senhor, eu não sou digna de sentar contigo. Eu estava em Lodebar, esquecida. Eu era coxa na minha alma. Eu era coxa nos meus pensamentos. A minha vida era toda distorcida. Eu não conhecia o teu caminho. Eu tinha uma cegueira espiritual tão grande. Eu tinha uma soberba tão grande. Eu tinha uma soberba no meu coração tão grande. Eu estava em Lodebar. E um dia o rei me mandou chamar. E eu nunca mais quis perder essa comunhão com ele. Tem pessoas olhando para mim aqui, que o rei já mandou chamar. O rei já até restituiu coisas na tua vida. Mas você não senta à mesa com ele. Você não tem intimidade com ele. Você não escuta a voz dele audível. Você não tira um tempo para ele. Você não guarda um pouco do teu dia para sentar com ele. Se não fosse tão importante, não estaria registrado dessa maneira. E na analogia cristã, pode passar o outro dia. Davi representa o próprio Deus. E Jonatas representa Jesus, que foi morto para restituir, para que os filhos restituíssem tudo que perdeu. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei mandar, o seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete, a mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Ele me tirou de Lodebar e me colocou uma coroa na cabeça. Eu saí daquele mundo perverso e hoje eu sou filha do rei. Eu sento à mesa do rei. Gente, isso é motivo para brado, isso é motivo de alegria, isso é motivo de festa no teu coração. É por isso que muitas vezes, pode passar o outro, Diego, eu percebo que as pessoas parecem, presta atenção,
Às vezes uma coisa não deu certo na restituição, que Deus ainda não restituiu, ou ainda não deu, ou não devolveu. Você já fica emburrado, você já fica triste, você já não quer mais nada com Deus. Parece que essa mesa, essa cadeira, é isso que Deus te chama a estar com Ele, não tem nenhum valor. Sabe aquele pai que o filho só olha para o bolso, só olha para a herança? Que tristeza há no coração de um pai quando o filho só olha cifrão. E muitas vezes a gente chega na casa de Deus, num culto de ceia como esse, a gente diz, não, Deus não me deu aquilo, eu estou triste com Deus. Queridos, Mefibosete se inclinou e disse, sou teu servo. Ele não pediu nada, ele não disse, me dá um cantinho do quarto, eu estou vivendo em Lodebar. Por que tu me mandou? Com certeza ele chegou no palácio de arrasto. Carlinhos, ele não andava, não existia cadeira de roda. A única coisa de locomover um coxo era 2 varas e um pano amarrado no meio. Não existia nada para carregar ele, ele chegou de arrasto. E ele chegou de arrasto num palácio, ele estava todo sujo. E foi assim que nós chegamos na presença de Deus. Talvez naquele dia a gente diz, eis-me aqui, olha o teu servo. Mas aí nós mudamos as nossas vestes, andamos um pouquinho, e soberbecemos o coração, e passamos dias e dias sem sentar à mesa com Ele. Corremos nessa vida, só o que eu escuto eu estou sem tempo, é uma correria só. E Ele esperando a mesa, porque muitos de nós vão sentar à mesa no céu, e vão olhar para Jesus e vão achar até um estranho que Ele é, porque não tem intimidade aqui embaixo. É tão ruim, né, gente? Sentar à mesa com um estranho, não tem assunto. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam na casa de Ziba eram o que, gente? Eram o que, gente? Eram o que? Tirou ele de Lodebar e botou ele aqui em cima. Ele mandava. Ele mandava. É essa posição que Deus tem para mim e para você. Não de escravos, mas de filho. Essa posição que Deus tem para mim e para você. Mas a fadiga, a correria desse mundo não tem entendido quão importante é a comunhão com Ele. E no último diz o quê? Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. O coxo também pode sentar na mesa do rei. A prostituta também pode sentar na mesa do rei. O depressivo também pode sentar na mesa do rei. Basta você querer, querido. A mesa está pronta para tudo e para todos. Ele saiu de Lodebar para Jerusalém. Nós saímos desse mundo terrível, dessas coisas pecaminosas, da cidade do esquecimento. Querido, não esteja dentro da igreja e não continue em Lodebar, por favor, que não é esse o teu território. Deus não quer te trazer até aqui, o dia de hoje, para você voltar para Lodebar. Mefibosete nunca mais voltou para aquele lugar. Ele aceitou sentar à mesa do rei todos os dias. Mas às vezes pequenas atitudes, pequenas ingratidão, pequenos deslizes te leva de volta para Lodebar. Talvez você só está sentado aqui, mas permanece em Lodebar. Nessa manhã eu tive a oportunidade de estar num lugar aonde que eu me senti em Jerusalém. Eu estava numa cidade chamada Lodebar, mas eu me senti em Jerusalém. Você pode até andar por aí em Lodebar, mas você tem que se sentir em Jerusalém. Você tem que sentir a mesa do rei. Em João 15:16, se eu não me engano, diz assim: nós já estamos indo ceiar. João 15:16 diz assim. Aleluia. Deus está aqui. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades dei fruto. Eu só quero lá.
não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, foi eu que te escolhi em Lodebar. Tinha tanta gente para tirar de Lodebar naquele dia que ele te salvou. Tem tanta gente que ele ainda não foi buscar em Lodebar. E por que naquele dia, Antenor, ele foi te buscar? Porque existe um propósito. E o propósito, Antenor, não é restituir só as coisas. É ter comunhão com Ele todos os dias. Sabe, queridos? E eu encerro em Lucas 22, do 28 ao 30. Quem está feliz nessa noite? Você está tão calminho, você entendeu ou não entendeu a palavra? Existe Mefibosete aqui na mesa do rei? Vós sois o que tendes permanecido comigo. Deus está mandando. Eu estava assim, Senhor, eu quero encerrar com algo que o Senhor vai falar profeticamente à igreja. Aí ele falou, eu estou falando com a igreja. Eu falei, não, me dá algo profético para a igreja. E Ele manda te dizer nessa noite. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu te confio um reino. Ele não está confiando uma coisinha na sua mão só. Oh, eu fico maravilhada. Ele está confiando o reino de Deus na minha mão e na tua mão, Lodebar. É Mefibosete. Você que está suportando as tentações, está vivendo realmente dentro de um reino, está suportando a afronta do inimigo, como Davi suportou. Você realmente está sendo coroado. Talvez você não entenda, mas na sua cabeça já tem uma coroa. E na sua vida já tem essas vestes sacerdotais. É que você não percebe o mundo espiritual. Para que comais e bebais no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Sabe, queridos, muitas vezes você pode me ver até abatida fisicamente, porque o corpo não resiste à pressão do espírito no mundo espiritual. O corpo ele não resiste, mas dentro de mim há uma alegria de estar em Jerusalém. Há uma alegria de julgar as 12 tribos. Há uma alegria de realmente Deus ele dá o reino de Deus assim, cuida para mim do reino até que eu volte. E Ele não está falando isso para o pastor a Nazaré. Ele está falando para o coxo que está lá ainda esquecido. Ele está falando para você. Ele está falando para você que sentou aqui hoje e está em Lodebar. Está achando que ninguém está olhando para você. Está achando que as coisas já não vão dar certo para você. Ele não está querendo confiar apenas uma família nas tuas mãos. Ele quer confiar o reino de Deus nas tuas mãos. Para que quando a gente subir, comamos a mesa com Ele. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Ministre realmente ao nosso coração essa palavra maravilhosa. Um dia eu estive em Lodebar.